A primeira luz do amanhecer rastejou através das altas bétulas que margeavam a propriedade dos Carter, lançando um brilho prateado pálido sobre o gramado bem cuidado. No silêncio, apenas o trinado fraco de um pássaro solitário perturbava a quietude. Michael Carter estava na borda de seu pátio, segurando uma caneca fumegante de café torrado escuro e inalando o ar fresco da primavera. Havia algo sagrado nessas primeiras horas. Um oásis de calma antes que as demandas do dia despertassem. Atrás dele, a casa estava silenciosa. Suas linhas limpas e revestimento branco impecável refletiam a própria insistência de Michael na ordem. Ele havia construído sua vida com disciplina. Uma carreira condecorada como linguista militar, o lançamento meticuloso de sua startup de TI, a fidelidade inabalável que prometera a Emily. No entanto, naquela manhã, algo parecia errado. Talvez fosse a maneira como a brisa matinal agitava os arbustos de lavanda, ou como uma única pétala desprendeu-se de uma flor e pousou em seu ombro, como se entregasse um segredo. Dentro da casa, na mesa da cozinha, havia uma visão incongruente. Um smartphone preto brilhante repousava sobre um folheto de yoga brilhante, rotulado como Sakura Yoga Studio. Michael franziu a testa. Emily nunca pegava telefones emprestados e nunca mencionara frequentar as aulas do Sakura. Ele serviu a última gota de café em sua caneca e pausou, a mão tremendo ligeiramente. Um zumbido suave emanou do dispositivo e a tela bloqueada iluminou-se apenas o suficiente para mostrar uma única notificação: novo vídeo recebido. A respiração de Michael ficou presa. Ele fechou os olhos, desejando não tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse um clipe promocional inofensivo do estúdio, uma sequência tranquila de nascer do sol com música meditativa. Ele forçou uma expiração controlada, dizendo a si mesmo que não era nada, mas as palavras soaram vazias. Com cuidadosa deliberação, ele virou o telefone de rosto para baixo e o levou ao seu escritório em casa, onde a luz da manhã atravessava as persianas venezianas, pintando listras finas no chão de madeira. Na escrivaninha, Michael ligou seu laptop pessoal, uma máquina customizada com drives criptografados e protocolos de autenticação de nível militar. Ele conectou o telefone estranho via USB, observando a barra de progresso encher. O zumbido silencioso do ventilador do computador parecia anormalmente alto. Quando o dispositivo desbloqueou sob suas credenciais, um único arquivo de vídeo aguardava, sem nome de remetente, sem mensagem, apenas vídeo 0415, com carimbo de data daquela mesma manhã, às 7h23. Ele clicou para reproduzir. A cena que se desenrolou era enganosamente comum. Luz ambiente suave filtrada por lanternas de papel. Respiração rítmica ecoava. Uma figura esguia. Emily, inconfundível mesmo à distância, movia-se graciosamente por um chão de madeira polido, guiando um pequeno grupo por uma sequência de saudação ao sol. A voz dela era calma, instrutiva, cada sílaba impregnada de uma garantia gentil. O coração de Michael aliviou-se até que o ângulo da câmera mudou. A lente moveu-se para baixo, revelando o fundo da sala. Lá, agachado atrás de uma pilha de almofadas de apoio, estava um homem que Michael nunca vira. Alto, de cabelos escuros, com um relógio prateado familiar brilhando à luz da lanterna. O mesmo modelo que Michael dera a Emily como presente de 2 anos de aniversário. Enquanto o homem avançava, Emily virou-se, sua expressão suavizando-se em um sorriso cúmplice que ela reservava apenas para Michael. Mas esse olhar não era o calor do lar. Era algo diferente, um convite, um entendimento tácito. Antes que Michael pudesse processar mais, o vídeo cortou para um breve cartão de título. Parte 2. Após o expediente. Então a tela ficou preta. Ele ficou imóvel, a mente acelerada. A curva suave do sorriso de Emily em um estúdio mal iluminado parecia uma traição gravada em seu peito. E, no entanto, uma parte mais silenciosa dele notou o profissionalismo da filmagem. Enquadramento estável, iluminação discreta, edição intencional. Isso não era uma gravação acidental. Era orquestrado. O telefone de Michael vibrou novamente, quebrando o feitiço. Uma mensagem de texto rolou pela tela.
Espero que goste do show. Mais cenas por vir. Sem identificação de remetente, sem assinatura. A mandíbula de Michael se contraiu. O desapego frio que ele cultivara ao longo de anos de serviço quebrou. Ele fechou os olhos, imaginando o rosto de Emily, a forma como seus olhos brilhavam quando ela falava de encontrar equilíbrio, o toque suave de seus dedos contra seu braço, enquanto saudavam o amanhecer juntos. Memórias que sempre pareceram bênçãos, agora pulsavam com dor. Ele se levantou abruptamente, batendo a cadeira contra a escrivaninha. A janela de vídeo minimizou no monitor ao lado. Linhas de código rolavam em um terminal. Lembretes de prazos, servidores para estabilizar, investidores para apaziguar. Mas naquele momento, nada disso importava. Tudo o que ele conseguia pensar era no lado obscuro daquele sereno estúdio de yoga. Afastando-se da escrivaninha, Michael voltou para a cozinha, serviu outra xícara de café e encostou-se no balcão. Ele traçou o dedo ao redor da borda da caneca, reunindo sua determinação. Ele não seria um espectador passivo em sua própria vida. Lá fora, o sol subiu mais alto, dissipando os tons prateados do amanhecer. Em seu lugar, cresceu uma determinação de aço no peito de Michael. Ele descobriria cada segredo que se escondia por trás daquele sorriso astuto e das palavras tranquilas que outrora acalmavam corpo e alma. Mas primeiro, ele precisava de respostas, e para isso, teria que mergulhar em um mundo que nunca suspeitara existir. O santuário da yoga tornara-se um palco, e ele seria tanto investigador quanto vingador. Ele terminou seu café em um gole deliberado. O silêncio da manhã foi quebrado, e um novo capítulo de sua vida já havia começado. O zumbido fluorescente no escritório de Michael sempre soava como um lembrete. Tarefas esperando, alarmes para silenciar, prazos para vencer. Naquela noite, porém, cada bip e blip pareciam distantes, abafados pelo pulsar em suas têmporas. Ele sentou-se em sua estação de trabalho personalizada. O brilho de 3 monitores pintando seu rosto em tons de azul e verde frios. O telefone estranho estava sobre a mesa, conectado por um emaranhado de cabos. Sua carcaça preta era comum, mas a ausência de bandeja para SIM e logotipo de operadora indicava que alguém tomara medidas para manter aquele dispositivo irrastreável. Ele tocou uma tecla e uma janela de terminal ganhou vida. A partição criptografada desbloqueou sob suas credenciais, Carter 10.025. Um único arquivo apareceu no diretório raiz. Ele pairou sobre o nome do arquivo, uma tensão silenciosa se formando em seu peito. Com uma respiração profunda, ele deu um duplo clique. O reprodutor de vídeo foi iniciado, a tela preta pausando por um instante antes que o primeiro quadro se materializasse. Luz suave filtrava-se por lanternas de papel de arroz, cada uma lançando halos gentis contra o chão de madeira polido do estúdio. Um grupo de 5 alunos, com tapetes dispostos em semicírculo, fluía por saudações ao sol, sob a orientação cuidadosa de Emily. Sua voz, sempre tão familiar no brilho quente de sua cozinha, agora carregava uma calma profissional, cada instrução clara e medida. O coração de Michael aliviou-se por um momento. Isso poderia facilmente ser apenas mais um clipe promocional, uma peça de marketing elegante para o Sakura Yoga. Mas o estilo de edição era clínico demais, sem marca d'água, sem música animada, apenas cortes precisos e um foco implacável. Ele avançou para 1:17. O ângulo da câmera mudou. Um plano geral revelou mais da parede do fundo. Alto-falantes discretos, uma pequena mesa coberta com óleos essenciais e uma câmera de torre espreitando do canto. Seu pulso acelerou. Equipamentos de vigilância em um estúdio de yoga eram incomuns, mas não inéditos em boutiques sofisticadas. Ele avançou quadro a quadro, aos 1:42, um lampejo de movimento, uma perna esguia entrando em cena. A instrutora, Emily, virou-se e a luz suave da lâmpada traçou a curva de seu maxilar. Ela usava um kimono de seda, translúcido o suficiente para revelar o contorno de sua forma por baixo. A respiração de Michael ficou presa. Naquele momento, o padrão do kimono combinava com o que ela usara em seu quarto de hotel na lua de mel. Um presente dele, comprado em um mercado de Tóquio.
Ele se inclinou mais perto. No próximo corte, a câmera moveu-se para o chão, onde Emily se ajoelhava sobre algo ou alguém. Uma forma escura permanecia apenas fora de foco. Ele prendeu a respiração enquanto a lente se ajustava para o lado, e lá estava ele. Um homem agachado atrás de almofadas, seu sorriso inconfundível mesmo na penumbra, cabelos escuros, mandíbula forte e brilhando em seu pulso o mesmo bracelete prateado que Michael dera a Emily 2 anos antes para seu aniversário. A visão de Michael se estreitou. Ele rebobinou, pausou e reproduziu o momento. Cada detalhe era deliberado. O posicionamento das almofadas, o ângulo das lanternas, o silêncio dos outros alunos para que não notassem. Isso não era uma filmagem acidental. Era encenado, ensaiado e feito para ser visto. Ele clicou nos detalhes do reprodutor. Os metadados confirmavam tudo. ID da câmera IGA01, proprietário desconhecido, marca de localização 41.8781N, 87.6298W, as coordenadas de Chicago. Seu pulso batia forte. Isso não era um estúdio qualquer. O Sakura Yoga estava na cidade. E Emily havia ido até lá sem dizer uma palavra. Um ícone de nova mensagem piscou no canto inferior da tela. Ele abriu o teclado na tela, cuidadoso para mascarar seu IP, e digitou: "Gostando da vista?" Hesitou, então pressionou enviar. Nenhuma resposta. Em vez disso, outro arquivo surgiu ao lado do primeiro. Ele não precisava adivinhar. A parte 2 seria o clímax, o ato proibido em plena vista. Ele clicou, mas pausou. Consciência e raiva se entrelaçaram em sua mente. Se ele assistisse, não haveria volta. Ele salvou ambos os arquivos em um cofre criptografado. Então desconectou o telefone. As telas voltaram ao seu compilador de código, linhas de script rotineiro passando. O contraste era gritante, a lógica estéril de seu trabalho contra a traição emaranhada naqueles vídeos. Ele pressionou as palmas contra os olhos, sentindo um amargor na língua. A respiração trabalhada que seguiu era tanto alívio quanto condenação. Ele confirmara seus piores temores. O segredo de Emily não era mera indiscrição. Era uma performance cuidadosamente orquestrada, um desafio lançado a seus pés. Do outro lado da cidade, a placa de neon do Sakura Yoga piscava pela noite. Em algum lugar lá dentro, Emily movia-se com a graça que ele conhecia tão bem, mas agora carregava uma lâmina oculta. Michael levantou-se da cadeira, a urgência aguçando cada passo. Ele não podia confrontá-la cegamente. Precisava de mais: datas, horários, a identidade daquele homem e, acima de tudo, provas sólidas o suficiente para dobrar o mundo ao seu favor. Deslizando seu laptop em uma capa protetora, ele permitiu-se um último olhar para os monitores. Amanhã, ele voltaria a este escritório, traçaria cada detalhe, descriptografaria cada segredo. Naquela noite, porém, a cidade o chamava de volta para a casa silenciosa, que não parecia mais inteiramente sua. Enquanto empacotava sua bolsa, um único pensamento se firmou em sua mente. O santuário que ela vendia em seu blog era uma mentira, e ele pretendia expor cada quadro oculto. O crepúsculo havia se instalado sobre Chicago quando Michael entrou no beco estreito ao lado do Sakura Yoga Studio. A fachada de flor de cerejeira brilhava sob as luzes da rua, cada lanterna de papel nas janelas piscando como sentinelas silenciosas. Ele olhou seu reflexo na porta de vidro escurecido. Calças escuras, um blazer azul marinho sob medida, cabelo penteado com precisão. Michael Hunt, ele murmurou, verificando o pseudônimo em seu formulário de registro uma última vez antes de entrar. No momento em que cruzou a soleira, o mundo mudou. O saguão estava silencioso, sem música pop estridente, sem multidão de alunos fofocando. Apenas o leve aroma de incenso de lótus pairava no ar, misturando-se com um toque sutil de sândalo. Uma mesa de recepção minimalista estava à sua direita, onde uma única atendente, uma mulher com olhos serenos e um sorriso gentil, escaneou seu código QR e entregou-lhe um tapete cinza-carvão felpudo. "Bem-vindo, Sr. Hunt. Sua instrutora o verá no estúdio 2 em um momento", ela sussurrou, como se compartilhasse um segredo sagrado. Michael assentiu, o coração batendo forte,
mas manteve a voz firme. Obrigado. Ao se virar, o olhar da atendente desviou-se significativamente para o teto. Ele seguiu seus olhos até as vigas de ferro forjado, onde pequenos domos de vidro se escondiam entre a madeira escura. Lentes de câmeras, quase invisíveis, a menos que você estivesse procurando por elas. Ele pausou por um batimento a mais, como se o reconhecimento o tivesse sacudido, então guardou a informação. O corredor era suavemente iluminado por luzes embutidas, levando a uma porta fosca gravada com delicadas pétalas de flor de cerejeira. Ele a empurrou e entrou no estúdio 2. A sala estava banhada em luz de lanterna, orbes dourados pálidos suspensos no teto, lançando sombras delicadas no chão de bordo polido. Ao longo do perímetro, hobbies pretos pendiam ordenadamente em ganchos de aço escovado, e em cada canto as mesmas câmeras de torre espiavam das sombras. Michael colocou seu tapete no centro, perto o suficiente para observar cada detalhe. Uma única luminária de chão brilhava no canto oposto, sua luz focada em uma plataforma de madeira baixa. De algum lugar profundo nas paredes vinha um zumbido suave, a trilha sonora mais tênue de sinos de vento. Ele tentou estabilizar sua respiração, contando 4 para dentro, 4 para fora, como Emily o ensinara anos atrás no chão de sua sala de estar. Mas naquela noite, a técnica parecia vazia. Passos se aproximaram no chão de madeira. Ele ergueu o olhar, o peito apertando. Emily emergiu das sombras, vestida com uma blusa estilo kimono branca e fluida e leggings carvão. Seu cabelo estava preso em um coque alto, alfinetes florais brilhando à luz da lanterna. Ela movia-se com aquela mesma graça sem esforço, cada passo medido, cada mudança de peso, uma lição silenciosa em compostura. Boa noite, Sr. Hunt, ela disse, a voz suave e sem pressa. Vamos começar. Ela tomou seu lugar na plataforma, virando a palma para cima em saudação. A suavidade de seu tom enviou uma onda através dele. Era a Emily que ele conhecia, a Emily que amava, e, no entanto, totalmente diferente. Ele a seguiu pelo toque inicial, seu corpo espelhando cada movimento. A postura da montanha, o ângulo lateral estendido, a investida baixa que outrora parecia enraizadora, mas agora tremia sob seus pés. A cada respiração, ele catalogava detalhes. A costura de couro de seu bracelete, o leve tremor na coroa de sua cabeça quando ela inspirava, a forma como a luz da vela tremulava em sua clavícula. Na metade da sessão, ela passou por trás dele para ajustar sua postura em Guerreiro 2, seus dedos roçando suas omoplatas, o suficiente para estabilizar a pose, mas também para enviar uma corrente elétrica por sua pele. Ele manteve a postura, os sentidos aguçados, o leve sibilar de sua expiração, o clique sutil do mecanismo de pan-tilt da câmera. Ele percebeu então que ela orquestrara cada aspecto daquela aula particular para ensinar, seduzir e talvez observar. Quando o Savasana final começou, Emily desceu da plataforma e ajoelhou-se ao seu lado. Ela ofereceu um xale de capuz de seda, suave como fumaça, e gentilmente o drapejou sobre sua cabeça. A sala escureceu para o crepúsculo, o brilho das lanternas protegendo-o da vista. Ele permaneceu imóvel, o coração batendo forte contra o silêncio. Momentos depois, mãos deslizaram sob seu queixo e levantaram o capuz. Michael piscou contra a luz súbita e encontrou os olhos de Emily olhando calmamente para os dele, sem surpresa, sem desculpas. Apenas aquele sorriso cúmplice familiar. Ela inclinou a cabeça, como se saudasse um velho amigo. A Emily que o apoiara em todos os desafios de sua vida, mas que agora estava em posse deliberada de sua decepção. Por um batimento interminável, eles permaneceram imóveis, professora e aluno, marido e esposa, traidora e traído, ligados por um entendimento silencioso mais potente que qualquer palavra. Então ela se levantou com a mesma graça, sem esforço, deslizou até a plataforma e o convidou para compartilhar uma reverência final. Michael exalou, mal percebendo que estava segurando a respiração. Ao enrolar seu tapete e caminhar em direção à porta, ele carregava consigo a verdade que buscara.
Emily não apenas liderava essa dança, ela a coreografara desde o início. E agora, com seu olhar ainda sobre sua forma em retirada, o santuário que ela oferecia transformara-se em um palco preparado para algo muito mais perigoso que uma mera sessão de yoga. A chuva tamborilava contra a janela frontal do café enquanto Michael se acomodava em uma cabine de canto. O brilho âmbar de uma única lâmpada Edison pendurada acima lançava sombras alongadas sobre seus traços afiados. Ele segurava uma caneca de café preto, seu vapor enrolando-se como um aviso silencioso, e colocou seu telefone com a tela para cima na mesa. A tela acendeu com um número desconhecido, que ele anotara em um pedaço de papel. 312-555 0550879. Ele respirou lenta e deliberadamente. O jazz suave do café e o murmúrio distante de conversas desvaneceram-se ao fundo. Michael tocou a tela, chamando. Um toque, depois outro, até que uma voz rouca a atendeu. Alô? Michael endireitou-se. A voz era mais jovem do que ele esperava, tensa, cautelosa. É o Brandon Reed? Ele perguntou, adotando o tom cortante de um jornalista freelancer, um pseudônimo afiado. Quem é? Meu nome é Carter. Ele mentiu suavemente. Estou trabalhando em uma matéria sobre comunidades de bem-estar clandestinas. O Sakura Yoga surgiu como um estudo de caso fascinante. Ele pausou, deixando as palavras assentarem. Entendo que você pode ter informações que poderiam esclarecer algumas questões. Por um momento, silêncio. Então, eu não sei de nada. A voz de Michael suavizou, traçando a linha entre ameaça e camaradagem. Brandon, você é inteligente. Você sabe do que estou falando. Sua amiga, Emily Carter, do Sakura, convidou você para suas sessões secretas. Esses vídeos não apareceram por acidente. Houve um engasgo quase inaudível no tom de Brandon. Não sei do que você quer dizer. Vamos parar de fingir. O bracelete prateado, o presente de aniversário da minha esposa, no seu pulso, o acesso confidencial às aulas particulares do estúdio dela. Você foi cúmplice, Brandon. Esta é sua chance de cooperar. Michael inclinou-se para a frente, as pontas dos dedos pressionadas na madeira. Me diga, qual era o plano dela? Era só pela emoção ou ela pretendia algo mais elaborado? A respiração de Brandon vinha em golfadas rápidas e irregulares. Ela chamou de arte. Disse que queria explorar a linha entre exibição e intimidade. Sua voz falhou. Pensei que fosse apenas um roleplay, algo privado entre nós. Arte. Michael riu baixo, sem humor. Uma desculpa conveniente. Quantos outros alunos estavam envolvidos no pequeno espetáculo dela? O silêncio se estendeu então em uma voz pouco acima de um sussurro. Só eu. Ela disse que tinha planos maiores, algo sobre um público digital, conteúdo exclusivo. Eu nunca vi o alcance total. O pulso de Michael acelerou. Conteúdo exclusivo para quem? Ela mencionou nomes? Um grupo de clientes? Um site seguro? Brandon hesitou. Era só por convite. Ela chamava de Coletivo Sakura. Ouvi sussurros. Investidores selecionados, influenciadores de alto perfil. Ela disse que pagavam bem. Pagamento! Michael repetiu. Ele fechou os olhos, imaginando o sorriso calmo de Emily à luz das velas do Estúdio 2. Você sabe quanto? Brandon engoliu em seco. O suficiente para comprar o silêncio dela e o meu também. Ela me transferia fundos após cada sessão, o suficiente para que eu pensasse que tinha tropeçado em algo legítimo. Eu nunca pensei em fazer perguntas. A mandíbula de Michael se contraiu. Ele tamborilou os dedos contra a mesa, calculando. Brandon, você está metido até o pescoço. Se isso for a público, eles virão atrás de você. Mas você tem uma chance agora de consertar as coisas. Me dê nomes, datas, qualquer coisa, para que eu possa parar a operação dela e proteger o nome da minha família. Meu Deus, Brandon sussurrou. Eu não tenho uma lista. Ela lidava com tudo através de um corretor anônimo. Tudo o que vi foram e-mails criptografados e transferências bancárias. Ela me dizia, deixe comigo, Brandon. Apenas apareça e confie no processo. Os olhos de Michael se estreitaram. Ele deixou o silêncio se prolongar,
deixando o peso da traição assentar entre eles. Finalmente ele falou suavemente, deliberadamente. Então você vai me ajudar. Vai continuar falando até que eu saiba de tudo, ou eu liberarei o que tenho. E acredite, esse vídeo acabará com sua carreira antes mesmo de começar. Um soluço abafado do outro lado. Ok. Brandon engasgou. Ok, eu farei o que você precisar. Michael recostou-se, o assento de vinil da cabine rangendo sob ele. Bom, primeiro, quero a data e hora exatas do seu próximo encontro. Depois, o endereço de e-mail do corretor. E, finalmente, você entregará todos os arquivos que ela te enviou, sem exceções. A voz de Brandon tremia. Entendido. Vou te passar tudo antes da meia-noite. Michael desligou a chamada e guardou o telefone no bolso. Ele encarou a janela da rua molhada de chuva, enquanto gotas embaçavam a placa de neon do Sakura Yoga. Naquela noite, as balanças haviam mudado. O aluno silencioso tornara-se um informante-chave, e com cada revelação, Michael sentia as primeiras agitações do controle retornando às suas veias. Ele terminou o último gole de seu café, colocou a caneca na mesa com um toque decidido e levantou-se para a noite tempestuosa. Ele saberia todos os segredos que o Sakura Yoga guardava, uma mensagem criptografada por vez. A luz da tarde inclinava-se pelas janelas do nível da rua do Sakura Yoga, enquanto Michael saía de seu carro e olhava para a placa suavemente brilhante. Ele verificou o relógio, 10 minutos antes da sessão particular de Emily, e entrou sob o pretexto de uma chegada antecipada. O saguão estava silencioso. O aroma de incenso misturando-se com um leve traço de chuva no concreto. Não havia recepcionista à vista. A porta da área de vestiário estava entreaberta. Ele moveu-se silenciosamente pelo corredor, o coração batendo com uma calma precisa. No final, a porta do armário estava meio aberta, revelando fileiras de hobbies pendurados ordenadamente e um banco baixo coberto de toalhas. Ele agachou-se, puxou um pendrive fino do bolso de sua jaqueta e o escondeu atrás de um gancho rotulado apenas para instrutores. Nele, ele gravara uma única palavra: resposta. Com igual cuidado, ele fixou um microfone sem fio minúsculo sob a prateleira. Sua bateria totalmente carregada, seu transmissor apontado para os hobbies pendurados. Em minutos, não restava nenhum traço de sua presença. O armário parecia intocado. Michael voltou para o corredor, enquanto passos se aproximavam, suaves, medidos. Ele emergiu nas sombras ao lado da mesa de recepção, o coração firme enquanto deixava Emily passar em sua blusa de kimono e leggings, guiando seu único aluno mais profundamente no estúdio. Escondido no lounge adjacente, Michael ativou o receptor de seu telefone. Seu dedo pairava sobre o botão de gravar, mas ele esperou, aguardando o momento perfeito. Através da parede fina, veio o rangido baixo da porta do armário se abrindo, seguido pelo tilintar delicado de cabides. Ele pressionou gravar, enquanto a voz suave de Emily flutuava. O que é isso? Ele sorriu para si mesmo. A surpresa dela era a isca que ele havia preparado. O microfone capturava cada nuance enquanto ela estendia a mão, os dedos roçando o tecido familiar, antes de recuperar o pendrive. Sua testa franziu ao examinar a inscrição críptica. Resposta. Ela sussurrou. Além da parede, Michael ouviu seus passos desaparecerem no escritório do instrutor. Ele permaneceu imóvel, olhos fechados, enquanto a ouvia narrar sua própria confissão. A emoção do segredo, a excitação aguda que ela descrevera em mensagens privadas, até sua própria justificativa. Ele deixou cada sílaba se gravar, prova de sua intenção, de sua culpa. Momentos depois, os passos de Emily retornaram. A porta do escritório fechou com um clique. Ela pausou no armário, passando a mão pelos ganchos. O pulso de Michael acelerou quando um papel deslizou da prateleira e flutuou para o chão atrás dos hobbies. Ela não notou, ainda focada no pendrive. Ela deixou o armário e seguiu para sua escrivaninha. Agora, Michael parou a gravação em seu telefone e voltou silenciosamente para o armário. Ele se ajoelhou e recuperou a carta caída,
papel de carta nítido endereçado a Brandon, detalhando o próximo encontro. Hora, lugar, até instruções precisas para os ângulos de câmera escondidos do estúdio. Cada detalhe que Brandon prometera a Michael por telefone estava diante dele, na caligrafia dela. Ele guardou tanto a carta quanto o slot vazio do pendrive em sua jaqueta, levantando-se. Ele exalou, alisando seu blazer. Atrás dele, as luzes do estúdio diminuíram enquanto Emily concluía sua sessão. Michael seguiu para a saída, a luz da tempestade da rua emoldurando sua silhueta. Naquela única excursão, ele capturara sua confissão inconsciente e garantira as evidências documentais de que precisava, um mapa completo de seu mundo secreto. O armário, outrora um refúgio para hobbies e toalhas, tornara-se o cofre de sua ruína, e Michael agora segurava a chave. O tamborilar pesado da chuva no telhado acima do Sakura Yoga Studio soava como uma batida de inevitabilidade, enquanto Michael entrava pela entrada dos fundos. As luzes do corredor estavam apagadas. Apenas o brilho suave de velas de tea light o guiava para o estúdio 1. Ele carregava um laptop fino em uma mão, sua tela já iluminada com um vídeo pausado. Na outra mão, ele segurava um único pendrive, a confissão dela, prova de cada segredo sussurrado. Ele arrumou as velas em um círculo perfeito no centro do chão polido, suas chamas dançando no reflexo da parede espelhada. O único móvel na sala, um banco de madeira baixo, ficava ao lado. Michael colocou o laptop sobre ele, a porta USB exposta, e inseriu o pendrive com um clique firme. Ele tocou a barra de espaço e a voz de Emily, suave, desprotegida, encheu o estúdio silencioso. Suas palavras ecoaram. Eu precisava saber como era ser verdadeiramente vista por alguém que não sabia meu nome. Ele deixou a gravação tocar por alguns segundos, o suficiente para evocar a tensão, então pressionou pausa. O estúdio ficou silencioso novamente, exceto pela chuva além das janelas. Michael exalou, alisando sua jaqueta. A luz fria das velas dava a seus traços uma nitidez solene. Ele verificou o relógio, 21h47. Ele digitou uma mensagem em seu telefone e pressionou enviar. Encontre-me no estúdio 1, tenho algo para te mostrar. Sem assinatura, sem explicação, apenas isso. Em minutos, a porta abriu com um clique. Emily entrou no círculo de luz de velas, a manga de seu kimono roçando uma chama tremulante. Seu olhar fixou-se no laptop, então passou para Michael, que permanecia imóvel ao lado do banco. A tempestade lá fora lançava sombras mutáveis em seu rosto, revelando linhas de ansiedade que ela tão cuidadosamente ocultara o dia todo. Michael, sua voz, outrora quente e familiar, agora tremia como uma folha ao vento. O que é isso? Ele apontou para o banco. Sente-se. Seu tom era medido, controlado. Ele deslizou para a borda do assento de madeira, os dedos curvados ao redor da borda do laptop. Assista. Emily hesitou apenas por um instante, então se acomodou no banco, os joelhos juntos, as mãos torcendo no colo. Michael apertou play. A gravação recomeçou com sua confissão, vívida e sem filtros. Como ela orquestrara as câmeras escondidas, como roteirizara cada encontro, como saboreava o poder de ser ao mesmo tempo guia e espetáculo. A cada palavra, o rosto de Emily empalidecia no brilho tremulante, seus olhos se arregalando ao perceber a profundidade de sua própria admissão. Quando o vídeo cortou para o preto, Michael inclinou-se para a frente. Você disse que queria ser vista. Agora você tem o olhar do mundo e o meu. Sua voz era suave, mas com uma borda de aço. A mão de Emily tremeu. Ela desviou o olhar, a mente acelerada. Michael, Você não pode fazer isso. Ninguém deve jamais. Ele se levantou e se aproximou, as velas se separando em seu caminho. Você me forçou para as sombras. Você escolheu o segredo em vez da honestidade. Seu dedo tocou o pendrive em seu bolso. Eu tenho mais que essa gravação. Eu tenho todos os arquivos, todas as mensagens. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Ela se levantou, recuando até que suas costas tocaram a parede espelhada. Sua reflexão fragmentada em cacos de luz de vela. Por favor. Ela sussurrou. Eu sinto muito. Farei qualquer coisa. Ele parou,
sob seu exterior controlado, algo cru e primal pulsava. Qualquer coisa, ele repetiu. A mão de Emily vagou para o banco, os dedos se fechando ao redor de um abridor de cartas fino, uma ferramenta inócua que agora parecia afiada como traição. Com um movimento súbito e desesperado, ela avançou, a lâmina mirando o braço de Michael. Mas ele estava pronto. Em um movimento rápido, ele desviou, agarrou seu pulso e torceu até que a lâmina caiu no chão. Antes que ela pudesse se recuperar, ele a pressionou contra a parede, seu antebraço contra sua garganta, firme, mas cuidadoso o suficiente para imobilizar sem machucar. A luz das velas tremulava sobre seus rostos, iluminando o terror nos olhos dela e a resolução fria nos dele. Por um longo momento, eles ficaram imóveis, marido e esposa, ligados por um único momento de verdade, a máscara da paz doméstica despedaçada em fragmentos afiados. Então, Michael aliviou a pressão, permitindo que ela tomasse um fôlego irregular. Ele abaixou o braço, retrocedendo, mas nunca quebrando o contato visual. Você quis interpretar um papel. Ele disse suavemente, a voz carregada de mágoa. Esta noite, a vida não é uma performance. Escolha. Ou você assume tudo para cada pessoa que traiu, ou eu garanto que você nunca mais se esconda. Os ombros de Emily tremiam enquanto lágrimas caíam livres. Ela olhou para ele, para o chão coberto de velas, para o laptop brilhando com sua própria voz. Finalmente, em um sussurro quebrado, ela assentiu. Michael recuperou o abridor de cartas e o colocou no banco. Então alcançou o bolso e retirou o pendrive. Ele o estendeu para ela, o peso de sua história descansando entre eles. Esta é sua chance, ele disse, de enfrentar o que você fez e decidir o que vem depois. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro do estúdio 1, o único som era o assentamento silencioso de uma escolha feita à luz do fogo. Uma semana depois, Michael sentou-se diante de seu laptop no brilho pálido de seu escritório em casa. O único som o tagarelar suave de notificações recebidas. Ele compusera um único post anônimo em um fórum de bem-estar de nicho, sob o nome de usuário True Balance Seeker. Nele, ele incorporou um link para as imagens de câmera escondida, sem introdução, sem comentário, simplesmente intitulado para aqueles que buscam a verdadeira natureza do Sakura Yoga. Com a mão firme, ele clicou em postar e observou o link aparecer no topo do feed. Em segundos, alguns cliques curiosos se transformaram em centenas, depois milhares, enquanto a comunidade de bem-estar recuava em horror. Comentários explodiram, apoiadores denunciaram a invasão de privacidade, oponentes condenaram o engano de Emily, e a reputação impecável do estúdio rachou sob o peso do escrutínio viral. À meia-noite, blogueiros mainstream haviam atacado. Manchetes brilhavam. Vida dupla de instrutora de yoga exposta e santuário de segredos. Escândalo do Sakura Yoga. Michael rastreava o tráfego em seu painel de análise privado. Mapas de calor geográficos abrangendo Nova York, Los Angeles, Londres. Cada pico nas visualizações parecia um golpe contra o verniz de seda do mundo de Emily. No entanto, sob o clamor indignado, uma corrente contrária e inesperada cresceu. Defensores do Privacy First surgiram em apoio a Emily, criticando o vazamento como uma violação grosseira de limites pessoais. Um segmento de comentaristas legais especulou sobre ações civis. Um podcaster de direitos humanos comparou o ato a uma justiça vigilante digital. A praça pública mudara sob seus pés. Ele, que a expusera, agora se via como o vilão. Ele fechou o laptop e se levantou, andando entre as estantes do chão ao teto que forravam seu escritório. A emoção rebelde que guiara seu plano agora tinha um gosto amargo. O que começara como retribuição transformara-se em um pântano ético. Até seus aliados mais próximos, amigos que haviam aconselhado cautela, agora hesitavam, suas mensagens tingidas de incerteza. Michael percebeu tarde demais que a verdade, uma vez libertada, poderia reunir simpatias nas direções mais inesperadas. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam através das janelas de chuva, um caleidoscópio de acusação e lealdade. Michael pressionou a palma contra o vidro, observando enquanto a tempestade digital reformulava a narrativa.
Em sua busca por justiça, ele acendera uma batalha sobre a própria privacidade. E enquanto o brilho de seu escritório diminuía, um pensamento ressoava. Em um mundo de telas e sombras, a exposição era uma espada de dois gumes, e ele agora estava equilibrado em sua borda mais afiada. A primeira luz da manhã rastejou pelas persianas do escritório de Michael, pintando o chão de madeira em listras suaves de ouro e cinza. Ele sentou-se atrás de sua escrivaninha, o peso das batalhas da última semana, pressionando seus ombros como uma pedra. A tela do laptop brilhava com os últimos ecos do discurso online, tweets, artigos, debates, cada um testemunho do caos que ele desencadeara. Ele se levantou e cruzou para a janela, olhando para a rua silenciosa abaixo. Vizinhos saíam para o trabalho, caminhões de correio passavam roncando. A vida continuava. No entanto, dentro dele, uma tempestade ainda rugia. A adrenalina que alimentara sua busca pela verdade diminuíra, deixando um vazio onde o propósito ardente outrora queimava. Sobre a escrivaninha, um único envelope vermelho permanecia fechado, com a caligrafia elegante de Emily. Ele hesitou apenas um momento antes de romper o selo e desdobrar a carta. Suas palavras eram simples. Michael, não tenho mais nada a esconder. Esta noite eu parto. Obrigada por me mostrar o preço dos segredos. Espero que você encontre paz. Ele sentiu um tremor passar por ele. Seria arrependimento, alívio ou algo completamente diferente? Emily empacotara sua vida em 2 malas e partira antes do amanhecer, deixando apenas aquela nota e uma casa vazia ecoando com memórias. Movido pelo hábito, Michael foi para a sala de estar. O sofá onde outrora compartilhavam café da manhã agora estava vazio, exceto por 2 travesseiros enrolados. A fotografia na lareira, um instantâneo de risos sob árvores de outono, olhava para ele, inalterada e, no entanto, impossivelmente distante. Ele estendeu a mão, as pontas dos dedos roçando o vidro, como se esperasse sentir novamente o calor daquela memória. Um súbito bater na porta o assustou. Ele abriu a porta e encontrou Brandon no corredor, a chuva ainda pingando em seu cabelo. Os olhos do jovem carregavam culpa e gratidão em igual medida. Em sua mão, ele segurava um pequeno envelope. Michael, ele disse baixinho, pensei que você poderia querer isso de volta. Ele entregou um maço de e-mails impressos, trocas criptografadas entre Emily e o corretor anônimo, carimbos de data, registros de transações. Tudo o que guardei. Michael pegou os documentos e assentiu. Obrigado. Sua voz era suave, quase cansada. Ele observou enquanto Brandon se virava para sair. Então fechou a porta e voltou para a escrivaninha. Ele espalhou os papéis diante de si, sólidos e inflexíveis como pedra. Não mais sombras, não mais meias-verdades. As evidências que outrora ameaçaram derrubar seu mundo agora jaziam impotentes pela exposição. E, no entanto, a satisfação que ele outrora imaginara estava ausente. Ele recordou as palavras finais de Emily. Espero que você encontre paz. Ele tocou os papéis com a ponta do dedo e os deslizou para dentro de seu cofre. A paz parecia tão distante quanto as estrelas. Deixando os documentos de lado, Michael se levantou e foi para a porta da frente. O céu além era um lavado de lavanda pálida, o ar fresco com a promessa da primavera. Ele saiu para o alpendre, inalando o aroma de chuva fresca e lilazes em broto. Pela primeira vez em dias, ele fechou os olhos e simplesmente ficou, deixando o silêncio se assentar ao seu redor. Naquele silêncio, ele ouviu algo novo, o zumbido suave da vida continuando, ininterrupto por suas escolhas. Risos de crianças ecoavam do quintal de um vizinho, um motor distante ronronava pela rua, e, acima de tudo, um único pássaro cantava ao amanhecer. Michael abriu os olhos. O horizonte ardia em um rosa suave. Ele respirou lenta e deliberadamente, e sentiu a tensão em seu peito diminuir apenas uma fração. O caminho à frente era incerto. Reconstruir o que foi perdido, começar de novo, ou caminhar sozinho, ele ainda não sabia. Mas pela primeira vez,
Desde que os vídeos apareceram, ele sentiu uma centelha de algo como clareza. Ele desceu do alpendre e pisou na grama, cada lâmina úmida sob seus sapatos. Com passos firmes, ele caminhou em direção à rua, deixando para trás a casa vazia e os fantasmas da traição. A luz do amanhecer crescia mais forte a cada passo, iluminando o mundo em cores honestas. A vingança cobrara seu preço. O custo da traição fora pago integralmente. Agora, no silêncio que se seguiu, Michael enfrentava o verdadeiro desafio: aprender a viver novamente à luz de tudo o que descobrira. E enquanto a manhã se desenrolava ao seu redor, ele abraçava a frágil promessa de que talvez um dia o perdão, tanto dado quanto recebido, pudesse preencher o vazio dentro dele.